Segunda-feira da semana SXAGSIMA. Toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12 da manhã, a terrível lição. Então, que os homens haviam recebido ao serem expulsos do paraíso na pessoa de nossos primeiros pais, não tinha efeito. Nem a certeza da morte, quando eles teriam que estar diante do juiz divino, nem as humilhações que acompanham a primeira vinda do homem a este mundo, nem as dores, os cansaços e as provações que assolam todo o caminho da vida, subjugaram os corações dos homens ou os levaram à submissão àquele mestre soberano, cuja mão estava tão pesada sobre eles. Eles tinham a promessa divina de que um Salvador lhes seria dado, e que esse Redentor, que seria o filho dela que esmagaria a cabeça da serpente, não só lhes traria salvação, mas também os reintegraria em toda a felicidade e honras que haviam perdido. Mas mesmo isso não foi suficiente para fazê-los subir acima das paixões básicas da natureza corrupta. O exemplo da penitência de 900 anos de Adão e as admoestações que ele podia dar com tanto sentimento a quem havia recebido tais provas do amor e da ira de Deus começaram a perder sua influência sobre seus filhos. E quando ele finalmente desceu à sepultura, sua posteridade ficou cada vez mais descuidada do que deviam seu Criador. A longa vida, que havia sido concedida ao homem nesta primeira era do mundo, foi feita apenas um novo meio de ofender aquele que a deu. Quando, finalmente, os filhos de Sete tomaram para si esposas da família de Caim, a raça humana atingiu o auge da maldade, rebelou-se contra o Senhor, e fez de suas próprias paixões seu Deus. No entanto, durante todo esse tempo, eles haviam concedido a eles o poder de resistir às más propensões de seus corações. Deus lhes ofereceu sua graça, pela qual eles foram capazes de conquistar o orgulho e a concupiscência. Os méritos do Redentor por vir estavam mesmo então presentes a justiça divina, e o Cordeiro, morto, como São João nos diz, desde o início do mundo, Apocalipse 13:8, aplicou os méritos de seu sangue a isso como a cada geração que existia antes do grande sacrifício ser realmente imolada. Cada indivíduo da família humana poderia ter sido justo, como Noé, e como ele, ter encontrado favor com o Altíssimo. Mas o pensamento de seu coração estava inclinado para o mal e não para o bem, e a terra tornou-se povoada de inimigos de Deus. Então foi que se arrependeu de Deus por ele ter feito o homem, Gênesis 6:6, como a Sagrada Escritura o expressa à força. Ele decretou que a vida do homem na terra deveria ser encurtada, a fim de que o pensamento da morte pudesse estar sempre diante de nós. Ele, além disso, resolveu destruir, por um dilúvio universal, toda essa geração perversa, salvando apenas uma família. O mundo seria renovado, e o homem aprenderia com esse terrível castigo a servir e amar esse seu soberano Senhor e Deus. Encontramos a seguinte fórmula litúrgica no Missal Moçárabe. Nada poderia ser mais apropriado para a temporada de Septuagesima. Missa Dominica ante carnes tolendas. Eis que agora estão próximos aqueles dias de salvação, que o ciclo do ano nos traz, e nos quais desejamos, pelo exercício da abstinência salutar, aplicar um remédio às nossas más ações. Pois, como diz o apóstolo, este é o tempo aceitável, e estes são os dias de salvação, em que uma cura espiritual é dada à alma que a busca, e as delícias malignas do pecado são enraizadas na mente. Assim, nós, cujos maus hábitos estão sempre nos forçando a uma tendência descendente, somos pela misericórdia edificante de Deus, encorajados a subir acima desta terra, que assim, pela observância devota do que estes dias exigem, podemos não apenas ser libertos da culpa de nossos pecados, mas também merecemos ser companheiros com os eleitos em felicidade eterna. Amém. Este texto foi retirado de O Ano Litúrgico, de autoria de Dom Prosper Guerenger, 1841 a 1875.